Obrigado a todos. Agradecer a presença nesta semana de inauguração da exposição Começava por agradecer naturalmente a vossa presença, o nosso painel de oradores para hoje, o Dr. Álvaro Jardim, o Dr. Carlos Anos, que foram, de facto, uma disponibilidade imediata para colaborarem connosco nesta tarefa. Depois, muito brevemente, como sabem, muito recentemente, em julho do ano passado, Luís Ribeiro passou a ser o patrono de portaria do governo desta biblioteca, a Biblioteca de Angra. Naturalmente que a biblioteca não se poderia aliar de comemorar o seu patrono. Poderia não ter escolhido este ano, não se trata de uma data redonda, como costuma acontecer, são os 135 anos do nascimento, mas por outro lado entendemos, até porque promovemos uma série de visitas com escolas no início, que haveria uma certa penumbra que ensombra um certo desconhecimento esta figura, que foi efetivamente uma figura central na cidade de Angra e também nos Açores. E por esta razão determinámos que faria todo o sentido comemorarmos por diversas formas esta personalidade que de forma tão clara e diversificada vincou a cidade de Angra e o conhecimento que existiu, a sua existir, sobre a sua etnografia, a sua história, as suas tradições, os seus costumes. E, portanto, uma personalidade que teve projeção nacional até, por via, sobretudo, do direito e através, inserido em diversos manuais, na sua terra, muitas vezes, não é tão conhecido como deveria ser, não é tão estudado nas escolas como deveria ser, e esta exposição detalhada e variada sobre que procuramos, variada sobre a sua obra e a sua personalidade, procura precisamente isso, anular ou esbater esse desconhecimento. Por outro lado, também gostaria de dizer o seguinte, o papel de Luís da Silva Ribeiro, naturalmente, como sabem, foi fundador do Instituto Histórico da Ilha Terceira e teve um papel determinante na existência de diversas instituições culturais da ilha. O museu, a criação do arquivo e a existência até da biblioteca. Foi ele, enquanto presidente, que fez a proposta para que a Junta-Geral, na altura, criasse um arquivo distrital que impedisse que os documentos saíssem, então, da ilha. E isso levou a que hoje pudéssemos ter instituições de grande relevo na ilha e que, efetivamente, nos trazem, do ponto de vista cultural, muito interesse. Eu queria, naturalmente, fazer apenas, peço a vossa paciência, para os breves agradecimentos, que nessas alturas são sempre devidos. Naturalmente, erguer uma exposição desta envergadura como verão e com o número de atividades que temos prevista no âmbito da exposição, exige muito trabalho. Foram muitos técnicos desta casa que se entregaram a esse trabalho. Naturalmente, eu resumiria ou destacaria o trabalho do Dr. Avelino Santos e da Dra. Wanda Belém, não querendo nos expressarmos, é impossível enumerar todos os que estiveram envolvidos na montagem desta exposição. Também, naturalmente, o generoso contributo dos Srs. Fausto Fonseca, aqui presente, da Dona Alice Costa, da Ana Cristina Moscatela, na bandeira, do Dr. Carlos Anos, do Amador Dias, do Dr. Eleonor Monte, do Jorge Bruno, e também o José Guedes da Silva, José Paiva, Paulo Bão, Walter Rebelo, Vítor Brasil, Vítor Castelo e Vítor Duarte. E o inestimável apoio de muitas instituições, desde logo o Instituto Histórico da Ilha Terceira, na pessoa do Dr. João Maria Mendes aqui presente, que nos cedeu muito do seu espólio e que também se associou como parceiro a esta exposição e a esta comemoração. Depois a Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, Divisão de Património Móvel e Material e Arqueológico, o Museu de Angra, na pessoa do Dr. Jorge Bruno, e, finalmente, uma surpresa que tivemos, a Dona Maria João, filha de São João Afonso, que entregou-nos em mão, nesta mesma sessão, a quem agradeço, também correspondência entre o seu pai e o Luís da Silva Ribeiro, que muito agradecemos e que, naturalmente, vai engrandecer o fundo que temos, quer o fundo documental que temos do Luís da Silva Ribeiro nesta instituição. A todos vós, aos nossos oradores, que hoje farão mais luz sobre esta figura, o agradecimento da biblioteca e agradeço também, naturalmente, a vossa presença. Muito obrigada.
bem, meus senhores, vamos então falar um bocadinho sobre Luís da Silva Ribeiro. Eu conheci pouco o Luís da Silva Ribeiro. Quando ele morreu, eu tinha 24 anos. E tinha acabado o meu curso, tinha começado a minha vida de advogado no verão de 1954, e o Ribeiro morre em fevereiro do ano seguinte. Mas eu conhecia-o de quando ia à Câmara pagar periodicamente a licença de se ter um cão em casa. Esse tempo, depois os funcionários ajudavam e perguntavam: o cão é da raça ou não é da raça? Eu dizia: é da raça. Ah, mas põe-se que não é de raça. Era para ser mais barato. Já faz parte das economias nacionais. E depois o cão, quer dizer, eu digo: o cão guarda. Diz que é um cão rateiro. Era um cão para apanhar ratos. E era o que ficava lá escrito para se pagar a licença mais barata. Isto tudo se passava na Secretaria. O doutor Luís Ribeiro ocupava, tinha o seu gabinete, ali era um gabinete estreito e comprido, com janelas para a ladeira São Francisco e uma janela para a Praça. Era aí é que ele funcionava. E com o meu pai e o meu avô eu conheciam. Eu passava por lá e fazia uns cumprimentos, eu gostava. Ele falava com os erros arrastados. E o conhecimento do senhor era esse. Eu comecei a ouvir falar dele através de um colega dele, que era o Dr. Valadão Júnior, que falava dele com imenso respeito. E uma coisa extraordinária para a gente ver mais coisas. A toga que o Dr. Valadão usava não era do Dr. Valadão, era a toga do Luís Ribeiro. E eu perguntei: mas então o senhor que é advogado há tantos anos, então vai usar uma toga que não é a sua? E ele sabe, é que eu nunca acreditei. Reparem que ele era o advogado de mais nome nesta terra. Eu nunca acreditei que havia de ser alguma coisa nesta profissão. De maneira que nunca mandei fazer uma toga. E como o Luís Ribeiro, entretanto, ainda deixando de advogar, eu pedia a toga. Eu segui a história da toga até ao enterro do Luís Ribeiro, que foi sepultado, abortalhado na sua toga. O doutor Valadão não teve que restituir e não teve outro remédio senão mandar fazer uma toga para ele, só nessa altura. Ora, nessa altura, ele ainda não se tinha reformado, ou reformou-se quando fez os 70 anos, mas muito pouco tempo depois, mas algum tempo depois, e usou uma toga nova. Mas foi assim. Mas ele contava muitas coisas do Dr. Luís Ribeiro, da maneira que ele trabalhava, como era combativo, e não era só, e a qualidade do trabalho jurídico que ele produzia. Porque sendo um homem que ficou aqui na nossa história como sendo um etnógrafo, e praticamente o fundador do Instituto Histórico, mas era um jurista de grande qualidade. No Manual de Direito Administrativo, Marcelo Caetano, uma nota de pé de página que foi repetida em todas as suas edições, até à última, que já foi feita numa altura em que Marcelo Caetano já não estava em Portugal, feita pelo Manuel, está o nome dele, como tendo sido um dos pioneiros da criação de um conceito, que era o conceito da inexistência do ato administrativo por falta absoluta de elementos, e que vem na parte da teoria das nulidades. E o Marcelo Caetano, no seu manual, desde o princípio, tinha a referência de que aquilo tinha sido, a par de Magalhães Colasso, em 1921, já o Luís Ribeiro defendia essa teoria que ainda era desconhecida em Portugal. É o único caso que eu conheço de uma citação de uma pessoa que não era um académico e que o Marcelo Caetano inseriu no seu manual e que esteve em todas as edições que lá se fizeram. Eu andei a ver, porque eu tenho a segunda edição, foi aquela que eu estudei, e tenho a última, que agora já ninguém repete, até porque o nosso direito administrativo é já bastante diferente, mas em todas elas se manteve aquela nota.
Claro, Marcelo Caetano tinha-o conhecido, mas tinha-o conhecido quando passou a ter nos Açores, que foi em 1938, se não estou em erro, 37 ou 38, parece que foi 38, quando ele andava a preparar, veio ser o Estatuto de Justiça saltando nas ilhas adjacentes. E falou com quem? Com quem podia ter. Uma das pessoas com quem falou, e com certeza falou muito, foi o Luís Ribeiro. Outro com quem falou muito foi aquele que fez padrão com o Luís Ribeiro, que foi José Bruno Carreiro. Nessa altura muito próximo, já tinham trabalhado muitas vezes juntos, a gente daqui a bocadinho vai falar desse caso. E penso que uma coisa que vem no Código Administrativo deve ter sido superada por Luís Ribeiro. Porque o Luís Ribeiro tinha defendido, já anos antes, salvo erro, dos anos 20, à semelhança de coisa que ele sabia que existia no direito alemão, no direito administrativo alemão, tinha defendido o interesse que havia naquilo que depois se chamou, em Portugal, as federações de municípios. Era uma coisa desconhecida em Portugal. O Ribeiro, que era um homem que estava muito ligado à cultura germânica, conhecia isso, porque ele lia essas coisas. E escreveu, e sugerindo, defendendo o interesse que havia nas associações de municípios. Era assim que ele chamava. Por isso é que se chamou Federação de Municípios. Ele deve ter falado disso a Marcelo Caetano. Porque, de facto, no projeto de reforma administrativa, aparece pela primeira vez em Portugal, referida, dessa vez sem citação, no projeto não se indicou às fontes, a vantagem de se criarem as federações ou associações de municípios. Portanto, era um homem que tinha juridicamente uma grande categoria, não sendo um académico, porque ele tinha acabado o seu curso da sua licenciatura e acabou-se mais nada, e meteu-se aqui a trabalhar, enfim, num meio pequeno, em que não havia grandes processos e tudo mais, mas que ele vivia com interesse. Ele e Henrique Brás, velho, que era mais ou menos da mesma geração, e ideologicamente não andava muito longe. Ribeiro foi um homem, era republicano, esteve ligado à maçonaria, foi membro do Partido Democrático, do qual se desgostou já nos anos 20, e depois separou-se, enfim, afastou-se, mas manteve essas suas ideias. Tinha uma visão crítica relativamente ao Estado Novo, o Balão contava o que ele dizia quando apareceu a Constituição de 33, que ele queria comparar em certas coisas à Constituição Soviética por causa de certas reservas que dá. Portanto, era um homem que conhecia esse tipo de coisa. Era, de facto, um espírito superior. E sem isto, repito, sob calça malheira, não propriamente que eu tivesse podido realmente estudar. Porque, de resto, desse tempo em que eu o conheci, depois, enfim, fui crescendo, fui estudando, fui tratando em vida. O que eu me lembrava é que era ter ouvido falar em 1942, em 42 eu ia fazer 12 anos, porque ouvi falar na criação de uma coisa chamada o Instituto de História de Terceiro. Disse que onde estava o Luís Ribeiro, já se sabia que era um homem que estava ligado às coisas históricas, tinha estado, tinha tido aquela ideia que depois foi feita, foi posta em prática em 1940, que foi a exposição do chamado Esforço do Imigrante Açoriano, que esteve na Junta Geral, isto só quem é velho se pode lembrar disso. Portanto, era um homem que vivia estas coisas. E vivia isto com as enormes limitações, enfim, de comunicação que nós tínhamos. Eram uns livros, umas revistas, que havia uma correspondência que mantinha com algumas pessoas de fora de Portugal, assim como José Agostinho também as mantinha. E era com isto. Lembro-me que houve ali uma altura, era ele já presidente do Instituto de História da Terceira, quando pela primeira vez se falou daqui, da imigração dos açorianos para o sul do Brasil. Chegou cá
a notícia via Lisboa que em Santa Catarina se iria fazer uma comemoração, acho que era dos 200 anos, se eles terem lá chegado, parece que era 800 anos, e isto passou-se, soube-se cá por acaso. O governo português mandou um professor universitário, salvo o professor Paiva Boleu, para representar o governo português nessa manifestação. Nessa altura não havia essa abundância que há hoje, não se ia, como tem ido, este grupo, só falta grupos de futebol folclórico que já foram, além do outro folclore que é a nossa política, que tem feito até mecenato lá e tem criado casas de Açores e tudo mais. Ora assim, a única coisa que o Luís Ribeiro pôde fazer foi mandar um estudozinho sobre certas coisas, certas curiosidades que nós tínhamos aqui e que poderiam comparar-se com coisas que eles tinham lá. Foi a única colaboração que o Instituto pôde dar nessa altura, porque tal era a nossa limitação de meios. Santa Catarina. Exatamente. Quando eu era estudante já universitário, passei 2 natais na casa dos Nemésios, em Coimbra. E foi o primeiro Natal que lá passei, numa noite muito frio, em que toda a gente já se tinha deitado, e fiquei a conversar com o Messi. O Messi era casado com uma senhora que era prima direta do meu pai, portanto havia uma relação de parentesco, ou se não era de parentesco, era de afinidade, e eu tinha acabado de ler O Mau Tempo do Canal. E já tinha ouvido uns zunzuns de que ele, efetivamente, o Messi se tinha inspirado em pessoas daqui, naquelas figuras que lá aparecem no Mau Tempo do Canal. E foi depois de um jantar, já os outros tinham sido todos deitar, eu estava sozinho com ele e disse ao primo, quem eram aquelas figuras? Eu disse quem era. Só não disse quem era a principal, mas esse toda a gente já sabia quem era mesmo. Mas o que ele me disse mais interessante foi que aquela figura do advogado que aparece lá, o nome de Luís da Rosa, que ele me ensinou que tocava violino, o Luís Ribeiro tocava violino, era copiadinho do Luís Ribeiro. Ele é que me disse. O Luís Ribeiro está retratado na figura do Dr. Luís da Rosa, que é uma figura simpática, embora secundária, que aparece no Mau Tempo do Canal. E isto era a ideia que eu tinha do Luís Ribeiro, destas pequenas coisas que fui sabendo até atingir a idade madura, porque só muito mais tarde. Mas estava aqui há pouco tempo, quando soube que ele tinha morrido, foi eu interrompê-lo. Lá ouvi com a toga vestida, com a toga do Boladão. E depois é que fui lendo as coisas dele. De uma em que se vai falar hoje, que é a famosa conferência que ele fez aqui, dos Açores de Portugal. Para ele ter ouvido falar dela, foi preciso que tivéssemos chegado a 1975. Em fevereiro de 1975, era formador civil aqui o Dr. Oldemiro Figueiredo. O Dr. Oldemiro pediu-me para eu lhe dar uma certa assessoria numa iniciativa que ele tinha tomado, que era promover uma reunião entre gente com responsabilidades políticas ao nível do Distrito de Angra, do Distrito da Horta, do Distrito de Porta Delgada e do Distrito de Funchal. E foi o que se chamou a primeira reunião insular, que foi em fevereiro de 1975. Eu tinha sido dissolvido, porque era deputado na Assembleia Nacional pelo 25 de Abril. Durante uns meses fui tratado de fascista, fomos escrever isso na porta do meu escritório, tinta vermelha, e andei marginalizado, mas eu tinha a minha vida, tinha voltado a ela. Os meus poucos meses como deputado estavam passados, não tinham deixado saudades, mas a verdade é que seguia o que se estava aqui a passar. O Luís Figueiredo era uma pessoa com quem tinha uma relação muito boa, ele era amigo do meu pai, etc. Era uma pessoa com quem sempre eu falei. Era filho do Sr. Adriano, que era um homem que me recomendava livros e que tudo mais, no tempo em que eu sempre gostei muito de ler. Mas eu tinha uma boa relação com ele. Eu fiquei um bocadinho surpreendido quando ele me pediu para fazer parte, para fazer assessoria dele. E estive presente nessas reuniões. E foi aí que o Luís Figueiredo me falou pela primeira vez na conferência do Luís Ribeiro, feita em 1920, já não sei por data,
os Açores de Portugal, que eu evidentemente fui ler, nunca tinha lido. Nem sabia disso. Porque, curiosamente, em minha casa falava-se muitas coisas, mas desse período eram assuntos que não me lembro de falar. Falava-se muito mais política externa e coisa parecida. Havia notícias que tinham ouvido, mas que se nem. Todavia era sabido isso. E penso que é daí, dessa posição que ele tomou, é que vem aquela tirada do Mésio de chamar alguma inconsciência da nossa ilha e dos Açores. Suponho que será isto. Suponho que terá sido isto. Eu não sei que contactos é que eles tinham, talvez tenha havido algum mandato respeito das razões lá das sociedades políticas, etc. Mas não sei. Como é que esta coisa acontece? Esta coisa acontece a partir de um acontecimento, que teve lugar em Ponta Delgada no dia 4 de julho de 1917. Isto vou dizer comemorado em Ponta Delgada como sendo um feito. E o feito de Ponta Delgada foi puramente passivo. O feito foi que, 2 meses antes de começar, um mês antes, tinham os americanos começado a instalar uma base naval em Ponta Delgada. Eles tinham entrado na guerra nesse mesmo ano. A guerra que estava a decorrer, a guerra tinha começado em 14, mas eles também entraram nessa altura. Mais tarde, depois os navios foram espoliados, etc. Uma guarnição militar tinha começado a ser instalada em Ponta Delgada. Navios de guerra pequenos porte, eram os contra-torpedeiros, foram os que apareceram, depois já foram submarinos, passaram a estar baseados em Ponta Delgada. Tudo isto tinha sido combinado entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Sua Majestade Britânica. O governo português só soube disto depois dos americanos já estarem instalados, e a autorização formal por parte de Portugal só aconteceu em novembro deste mesmo ano. Já estas coisas todas tinham acontecido. Infelizmente isto era assim, em virtude de um acordo feito entre Portugal e os Estados Unidos em 1898, numa altura em que a gente andava a mendigar mais um empréstimo. Dos muitos, isto faz parte de uma coisa, faz parte, eu mais que diria, faz parte do nosso modo de ser, salvo seja, nessa altura, que tinha havido uma bancarrota e tinha havido uma bancarrota. Tinha havido, sim, tínhamos falhado com o dinheiro do Brasil, era preciso mais um empréstimo, e houve ali um acordo que foi feito entre Dom Carlos e políticos ingleses, um acordo não escrito. Isso bem referido por António José Tela, naquele livro, sobre o controle do Atlântico, que era uma concessão feita ao governo de Sua Majestade Britânica de os Açores nunca poderem ser cedidos no seu uso a mais ninguém sem uma autorização prévia por parte do governo britânico. E é por isso que os americanos pediram licença aos ingleses e a formalidade do governo português só se cumpriu ali em vários meses. E pronto. O que é que acontece? Acontece que os alemães, quando souberam disso, eles já nessa altura tinham uma guerra submarina muito desenvolvida, e nesse dia 4 de julho, não sei se foi por ser o Dia Nacional Americano, talvez não fosse, não sei, apareceu um submarino do lado de fora do Morro de Ponta Delgada, um submarino branco, à superfície, e desatou a dar tiros sobre a cidade de Ponta Delgada. Pode-se calcular o susto que foi. Houve pelo menos uma vítima, uma rapariga, um adolescente que morreu. Isso foi ainda este ano, isso foi comemorado de uma forma um bocadinho esquisita, foi considerado como sendo uma heroína local, um bocadinho, que ainda nem sequer percebeu que estava a passar para outros mundo. Isto acontece. Quando é preciso ter história, não é verdade? Bom, seja como for, aquela gente assustou-se e teve muita razão para isso. Depois vieram os aspectos pícaros, foi a resposta das nossas baterias. Aqui havia uns canhões, umas peças da artilharia ali no alto da Mãe de Deus. E, para começar, isto que me contou foi o Henrique Aguiar Rodrigues, o homem que tinha isso
quando vieram dizer que havia um submarino a dar tiros, ele estava deitado, ele disse que já se ia levantar, mas não se levantou logo. E depois, quando foi, e saíram os primeiros tiros, o que aconteceu aquilo eram peças que não eram peças de tiro rápido, quer dizer, cada tiro que dava, depois era preciso, não sei o que era, mas acho que levava tempo primeiro para dar outro tiro. Mas não era só isso, as coisas não tinham alcance. Não tinham alcance. Algumas coisas que saíram de lá devem ter caído no mar, mas não atingiram o submarino. Ora bem, entretanto, tinha chegado um navio carvoeiro que trazia carvão para abastecer aqueles navios norte-americanos que estavam ali, já baseados. O navio tinha um capitão muito novo, não me lembro o nome dele, e tinha uma avaria qualquer, uma coisa de hélice. Não devia ser um navio muito grande, porque ele foi rebocado para o fundo da doca e foi puxado um bocadinho para a terra, estava com a polpa soerguida. Acontece que o navio, que já estava em guerra, vinha armado. Tinha 2 canhões de tiro rápido a bordo. E um desses canhões estava à ré, que era justamente a parte mais alta. E foi, graças ao facto de estar ali, digamos, com o rabo levantado, é que ele pôde fazer fogo ao submarino por cima do molho. Eu nunca percebi se ele atingiu ou não o submarino, mas a verdade é que o submarino se foi embora. E o que aconteceu depois é que é o princípio do movimento militante separatista de 1918-19. É que aquela gente ficou na cara e perceberam o que estava a passar e perceberam a nulidade e a ineficácia da defesa portuguesa. Vivia-se uma época muito difícil, que era aquele período da Primeira República, de grande balbúrdia, de grande confusão, coisas a correrem muito mal no país, numa altura em que o país deve ter tido mais imigrantes a sair do que saíram agora durante a crise destes últimos anos. Muita gente a sair, mais a fugir. E isso vai-nos permitir falar um pouco do conceito separatismo, que é um conceito muito mais amplo do que este conceito de separatismo militante, político. E ao mesmo tempo que viam que nem as peças funcionavam, nem o homem acordava a tempo, nem sequer tinha sequer alcance para atingir um vaso de guerra que estivesse a ameaçar o porto da cidade e tudo mais, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece é que se começa a ver que tinha havido quem tinha dado uma resposta. E, portanto, dá-se, digamos, uma viragem. Se é que é possível chamar isso, aquela gente começa a ter uma adoração política. Porque achavam que eles é que estavam em condições de nos salvar. Porque aquilo que devia pertencer ao Estado português não tinha capacidade sequer para responder em termos de defesa. Não é gente que estava ali, isolado, como se estivesse numa ilha. Bom, depois foram manifestações, até houve uma menina que quando nasceu foi batizada com o nome de qualquer coisa, Orion, enfim, era o nome de tal carvoeiro que tinha dado os tiros ao submarino. O comandante não foi condecorado, nessa altura ainda não havia condecorações nacionais, também ainda não havia 10 de junho, depois, mas deram-lhe prendas e tudo mais. E atrás disso começa a vir à superfície qualquer coisa que já no século passado tinha existido. E que não tinha nada a ver com o submarino. De facto, o separatismo começa-se a definir aqui nos Açores na primeira metade do século XIX. Eu diria que na sua origem está um livro escrito por um oficial inglês chamado Thomas Ashe, que se chama The History of the Azores, que é um livro que ele escreveu depois de ter estado algum tempo em São Miguel. Ele achava que os Açores eram umas ilhas valiosas, Valuable Islands, como eles chamavam no seu livro. Achava que estavam muito atrasados e que eram umas ilhas que seriam muito úteis à sua majestade. Os ingleses estavam ainda muito traumatizados de terem perdido as suas colónias americanas. E no princípio do século XIX já estavam, era com o olho do que poderia acontecer na América do Sul. Já tinha havido, ainda estavam a decorrer nessa altura as campanhas napoleónicas,
os movimentos independentistas na América do Sul, seguindo um pouco o que já se tinha passado nos Estados Unidos da América, começaram justamente quando a Espanha estava invadida e ocupada pelas forças napoleónicas. Começaram a surgir independências. Não foi uma independência só, a partir da Argentina, México e tudo mais, em vários sítios, porque havia que era tudo muito grande. E havia vários comandos espanhóis em sítios diferentes. Não havia aquilo que aconteceu no Brasil. Foi a sorte do Brasil. Foi a sorte do Brasil. Porque havia lá o Dom João VI, por isso é que eles têm uma grande veneração pela memória de um rei que em Portugal é considerado uma pessoa quase que desprezada. Tudo. Até dizerem que a rainha o enganava. Tudo isso. Que era isto, que era um comilão. E gostava muito de comer pernas de galinha e tinha ossos de frango dentro dos bolsos e tudo mais. E era o que se contava para os João. Para os brasileiros, o Dom João VI foi, de alguma maneira, um homem a quem se deve o Brasil, tal como ele é hoje. Foi pelo facto de ter ido para lá, se foi por iniciativa dele, se foi empurrado pelos ingleses, muito provavelmente foi empurrado pelos ingleses, mas muito bem, mas foi. E a verdade é que, estando lá, criou, efetivamente, um governo e, a partir dali, irradiou, porque o Brasil era e é enorme. Houve movimentos, não no sentido de uma unificação, mas se não tivesse havido ali um período, vários anos, durante os quais a corte portuguesa esteve lá, portanto, o centro do poder esteve lá, o Brasil não seria o que é. E é por isso é que há muitos estados onde se fala espanhol e há um estado só onde se fala português. É português, um bocadinho diferente, parecido mais ou menos com o acordo ortográfico, tudo mais, mas seja como for, é português que se fala. Ainda é. Pronto. O que é que acontece? Acontece que os espanhóis, quando começaram a sentir-se sem ligação à sua metrópole, justamente porque tinham lá espanhóis, ou filhos de espanhóis, que esses eram já lá nascidos, que eram crioulos, esta gente começou a assumir efetivamente a independência, como hoje os americanos tinham feito. E foram proclamando as suas independências. Os ingleses seguiram isto tudo com muita atenção. E estimularam essas independências. Porque sabiam que eram países atrasados e os ingleses estavam ainda no auge da Revolução Industrial e tinham perdido a América e foram eles que ajudaram a independência do Brasil, foram os que ajudaram às independências todas, nomeadamente da Argentina, onde ganharam um influxo fortíssimo. E daí o grande drama dos ingleses quando tiveram a Guerra das Malvinas, porque foi uma coisa complicada, porque mandavam estudar os filhos da Inglaterra, etc., quando tinham possibilidades e tudo mais. E o Sr. Thomas Ashe sabia que os Açores estavam na rota da América do Sul. Portanto, os navios à vela que ainda era o que havia. E o que é que ele dizia do seu livro? Dizia que aquelas islas, enfim, não estavam atrasadas, precisavam se libertar de Portugal e se apoiarem numa nação poderosa. Ele não dizia qual era a nação, porque já sabia qual era. Era a Inglaterra. Esse livro foi conhecido aqui nos Açores. E foi até... causou algum escândalo. Em alguns. Há livros que foram publicados no século XIX combatendo as ideias desse senhor e dizendo que ele estava a defender coisas que não eram admissíveis. Mas logo, em 1820, logo a seguir à Revolução Liberal Portuguesa, ao princípio dela, aparece um escrito nosso, bateríssimo, ele era de São Jorge, João Soares de Albergaria e Sousa, chamada A Coreografia Açórica, em que a gente vê perfeitamente que ele tinha lido o livro do Ashe, já estava lá todo. Está lá tudo e mais alguma coisa, mas então com outras coisas. Só que ele já chamava os Açores, era Ilhas da América, não chamava Ilhas da Inglaterra.
Os Açores, ilhas da América. E são muito importantes, são isto, são muito bons, muito grandes, muito bem. O que aquele homem diz da enormidade dos Açores, da importância dos Açores? E depois, a cidade bem mais forte que Santa Cruz de Tenerife. Que ele sabia que Tenerife tinha sido o lugar em que o almirante Horácio Nelson tinha sido derrotado. Horácio Nelson tinha tentado, no fim do século XVIII, quando estava em Cádiz, no meio daquelas guerras todas entre Espanha e França e tudo mais, quis fazer um brilharete e ir a Santa Cruz de Tenerife. E a coisa saiu muito mal. Porque os canários defenderam-se. Os canários defenderam-se, morreram muitos ingleses, um navio inglês perdeu-se, o almirante Nelson ficou sem um braço, levou um balazo e o braço teve que ser amputado. Há uma coisa que eu publiquei há anos no jornal, não sei porque estava na União, e que me foi transmitido pelo rapaz, que nessa altura era mesmo muito novo, ele agora é professor catedrático em Madrid. Era o Agostinho Guimarães, contar as duas cartas extraordinárias que foram escritas pelo Nelson a agradecer ao general espanhol e a resposta do general espanhol. Porque depois daquela gente se ter estado ali a matar umas às outras, o espanhol tratou muito bem os ingleses. Os ingleses que caíram no poder, os feridos, que ele mandou tratar, e uns que ele aprisionou, e a quem ofereceu um almoço. E no dia seguinte recebeu uma carta de Nelson. Coitado que deve ter assinado com a mão esquerda, porque ele já não tinha o braço direito. A carta é uma coisa extraordinária, porque é uma carta de um cavalheiro a outro cavalheiro. Agradecendo a maneira como ele tinha pouco tratado aquela gente e mandando de presente um barril de cerveja e um queijo. No dia seguinte, o homem, o general espanhol, que se chamava António Gutiérrez, imagine-se, respondeu-se no mesmo dia. Queria imenso gosto de encontrá-lo e tudo mais, mas explicando, não, nós numa guerra estamos a combater, mas a partir do momento em que a guerra acaba, nós somos todos irmãos, está lá tudo escrito. É uma coisa, são dois documentos fenomenais, mas isto é uma à parte. É uma à parte. O problema é que o João Soares Almeida Sousa, por causa de saber, não das cartas, mas do que se tinha passado, alguém que dizia que Angra era mais forte que Santa Cruz de Tenerife. Repare-se, e até tinha razão, porque a cidade de Angra nunca foi entrada por via marítima. Nunca foi. Por causa das defesas que tinha. E que vinham desde o século XVI. Se tornou aperfeiçoando aos poucos. Mas dizia mais coisas. Falava dos Açores, na distância que estava era em léguas, não era em quilómetros. E que o futuro disto estava na tal nação poderosa que já não era a Inglaterra e que seria a América. E isto é que marcou de uma tremenda ambiguidade que veio a ser depois o chamado separatismo associado. Porque muito fundo o que era mesmo separatismo, não é independentismo. Ou se fosse uma independência era para ficar sob o protetorado dos Estados Unidos. E isto foi defendido ao longo do século XIX. E há escritos aqui produzidos por outro. Um deles é de um senhor chamado António Ávila Gomes, que teve vários filhos, era rico, mas viveu aqui, em São Carlos. Na casa que foi ali do José Correia de Breia, ali à entrada da Canela dos Cinco Reis, na Casa Azul. O senhor António Ávila Gomes tem um livro, folheto, a defender a independência dos Açores, mas para se chegar aos Estados Unidos. E isto existiu. E falava-se disto até ao fim do século XIX. Na campanha alegre, o Essa de Queiroz faz uma referência aos Açores, quando diz os Açores pensavam que era bom, que era bom experimentar os Estados Unidos. E o governo, o que é que faz? Manda-lhe desembargador, que era para a relação toda da aliança. E os Açores diziam basta de segunda instância, não era isso que eles queriam. Pois não queriam. O que eles queriam era,
muitos querem, e ainda os querem, e precisam. Era desenvolvimento, que era o que não havia. Não havia dinheiro, havia confusão, havia desordens, havia muitas revoluções, havia, de facto, uma tremenda decadência nacional. E aquilo em que o país se sustentou, isso está estudado hoje e sabe-se, sobretudo a partir da segunda metade, que foi o que permitiu a obra daquilo que se chamou a regeneração, foi justamente o apoio dos capitalistas portugueses que estavam no Brasil e que ganhavam dinheiro ainda com o tráfico de escravos. E essa gente investia em Portugal. António de Natal tem um estudo interessante sobre esse assunto, em que aponta que, efetivamente, foram esses, os portugueses, os negreiros portugueses, que aguentaram justamente o que se chamou, então, a regeneração política, que veio com o Pedro de Melo e tudo mais, permitiu algumas obras, alguns chafarizes que a gente para aí ainda tem e tudo mais, e foi isso. E isto é que nos pode ajudar a começar a perceber que este problema do separatismo. Porque eu digo que hoje, não estou a falar da Flávia, estou a falar da Sofia. Então, o que é a tendência que a nossa gente tem de imigrar e de imigrar para os Estados Unidos? Bem, se isto não é separatismo, claro que não é separatismo militante, não é separatismo político. Mas o que é que faz as pessoas quererem sair daqui? E não é para voltar. Porque quando for para voltar, até pode ser que ela seja no fim da vida, talvez. E a partir tem uma coisa que é para dizer aqui ao Carlos Eves, que é a história da Terra do Bravo. A Terra do Bravo não é cristã. Os Estados Unidos. E é os Estados Unidos, porque isso é tirado. Isso é tirado. Do hino norte-americano. Over the land of the free and the home of the brave. The home of the brave. É traduzível à letra, porque aquilo é a terra dos valentes. Mas é a terra do bravo, porque o breve, os adjetivos ingleses não se põe no plural. Home of the brave. E é isto. É esta atração. Depois, ao caso daqui, a gente vai à letra dos bravos. E tem que ser. Eu fui à terra do bravo para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso para a tua companhia. Mas também há o segundo adequado. Tu foste à terra do bravo e muito bravo tu ficaste. Em teu lugar achaste torre e lá tu contenhas. Estão aqui retratados os dois. O que vai e que fica, o que se aguentou e o que não se aguentou, mas não perdoa namorado. E o separatismo tem muito a ver com isto. E é por isso que quando aparece o movimento separatista, ele é imediatamente secundado dos açorianos que estão emigrados na América, sobretudo os da Costa Leste, mas também os lá do lado. Os jornais cruzavam-se e chegavam para as notícias. Isto só começa a afirmar-se depois do episódio do Badalhado. Antes havia estas coisas, estas tendências. Ia-se para lá. Mesmo quando se ia para a Califórnia, e no outro dia eu estava a reler ali na Festa da Ronda, naquela coisa tão gira que lá vem, que é a 10ª da genuína. A 10ª da genuína, a genuína tinha um namorado, e o namorado tinha um irmão que estava na Califórnia. Mas quando ele diz à genuína que vai para lá, diz uma coisa que passa quase desapercebido. Tu conheces aquilo bem, mas vê se te lembras. Ele diz assim: vou para riba para as ovelhas, para o pé da nossa teria. Sabes o que é que isto queria dizer? É que a Califórnia nessa altura não tinha vacas. As vacas da Califórnia só apareceram depois dos anos 20. Porquê? Porque o centro da Califórnia, o Vale São Joaquim, era quase um deserto. Aqui só dava por ovelhas. E quem iam para lá eram pastores bascos. É ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos 20, é que eles fazem as grandes obras de irrigação da Califórnia, ali a Serra Nevada toda, e começam a fazer represas.
depois dali fazem a irrigação. A partir dessa altura é que começam os ranchos e essas coisas. Mas já nessa altura havia essa atração, que era a tal forma de separatismo, não político. Mas, no fundo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se está a rejeitar o país. Isto aqui é rejeição. Quando isso aparece sob uma forma, queremos ser independentes, é que se pode falar em independentismo, mas o que eles queriam, e quem viu, agora não posso estar aqui quem viu o que se escreveu a propósito ou a seguir àquela história, ao episódio do bombardeamento, o que os jornais de lá diziam, depois então começaram a perceber coisas erradas, porque o almirante americano quis tirar partido desta situação e achava que os Estados Unidos deviam ter uma base permanente em Ponta Delgada. O governo dos Estados Unidos não quis. O almirante saiu a seguir à guerra, levou consigo José Bruno Tavares Carreiro, tinha bom contacto com ele, dominava bem o inglês e tudo mais. E a notícia que Ponta Delgada, mas que aparece nos jornais da imigração, dizem uma coisa que não é exata, que ele, os dois, tinham ido para defender na Conferência de Paz, imagine-se tudo, não eram penitenciários, que os Açores tornassem independentes sob a proteção americana. Isto sabe então. E é justamente com a citação desses escritos que vinham da América, que eram separados de Ponta Delgada, mas em que se falava baixinho, também havia censura, havia militar, estava sem guerra, como era possível. É que aparece a palestra da conferência do Luís Ribeiro, chamada Os Açores de Portugal. Uma coisa diferente, mas que é uma grande peça de um homem muito culto. Porque o grande argumento dele para contrariar o separatismo era o argumento de ordem cultural. Porque ele dizia, por outras palavras, aquilo que muitos anos depois me foi dito, e eu já contei isso nos jornais, quando em 1968, quando foi da última semana, da última daquelas 5 semanas de estudo históricas, o padre Alain Mirou, que era um perito, um tal considerado em questões de desenvolvimento de países atrasados, e que tinha sido convidado para estar nessa conferência. Um dia que eu quis ver as ilhas e eu andei com ele aí à volta e fiz 2 perguntas. O que é que você acha para que estas ilhas dessem um salto para o desenvolvimento? Eles respondem que precisavam ter o triplo da população que têm. A nossa população até agora tem baixado. Isto quer dizer alguma coisa. E perguntei-lhe outra coisa e digo, sei lá, se estas ilhas fossem americanas, o que é que acha que isto seria? E ele respondeu, ele só falava francês. O seria de Porto Rico. Os fizeram Porto Rico. Eu, antes depois, eu fui a Porto Rico e percebi. Porto Rico é espanhol. Até a televisão é dobrada em espanhol. A rádio é dobrada em espanhol. Os jornais são espanhóis. Os padres dizem isso em espanhol. E tudo. Tem uma Constituição americana. Mas também aqueles países da América Latina que se tornaram independentes copiaram as instituições americanas. Eles têm governos, já não falo dos governos tirânicos, não estou a falar nem das ditaduras militares, nem estou a falar também, olha, não estou a falar agora deste da Venezuela, nem nada. Eles têm regimes que são presidencialistas. Têm o seu Senado e têm a sua Câmara de Representantes. Porto Rico tem isso tudo, mas continua a ser espanhol. Ele disse-me isto. Eu, quando fui a Porto Rico, percebi o que é que ele tinha querido dizer, porque vi que aquilo continua a ser espanhol. Eu sou desisto de Espanha. Ainda se mandavam filhos estudar quando havia dinheiro para as universidades espanholas, quando as universidades americanas já tinham mais nome. Ainda se fazia isso. É um problema. E foi por aqui que o Luís Ribeiro foi. Ele também dá argumentos patrióticos e tudo mais.
mas tenho uma elevação que não é a elevação dos seus colegas e até dos seus correligionários. Porque aqui na Terceira combateu-se o separatismo. Mas combateu-se, olha, como se combatem hoje os partidos que estão de poder e a oposição. Quase que se chamando-se nomes uns aos outros. Eram os germanófilos, vieram isto, vieram aquilo, vieram outros, não sei. O Ribeiro também não concorda com isso, mas era uma categoria que pôs a coisa no aspecto cultural. E aí é que está a coisa. O que é que isto deu? Deu, na altura, uma discussão de que o momento mais alto, penso eu, foi a Conferência de Luís Ribeiro. Foi a Conferência de Luís Ribeiro. As elites de São Miguel viam com uma certa simpatia, mas foram muito discretas, andaram sempre caladas. E aquilo acabou por evoluir. Foi para aquilo que se chamou o segundo movimento autonomista, que é aquele que durante os anos 20 aparece com a reivindicação de uma maior autonomia. Era uma maior autonomia, mas faltava uma coisa que só se percebeu quando estávamos já nas vésperas daquilo que temos hoje, já depois de 1975. Foi quando se fizeram as contas para saber como é que os Açores podiam aguentar se não tivessem um suporte financeiro. Porque para haver desenvolvimento tem que haver investimento. Para haver investimento tem que haver dinheiro. Esperava-se do país, do poder central, aquilo que nem ao país se dava, na sua generalidade, como é que era? Queremos autonomia, mas, meu Deus, efetivamente a autonomia começou os capitães dos generais, é verdade, os capitães do Matário. Os capitães do Natário vieram para aqui, davam-lhes terra, isto é de vocês, governem-se. Sim, senhor. Exceto em penas de morte e inteiramente de membros. O resto é com vocês. Julguem, façam. E eles foram autónomos. Apesar de que logo apareceu o primeiro corregedor que começou a haver um certo controle. Eles aqui aceitavam o mal, mas houve um capitão de Matar da Madeira que recebeu muito mal o corregedor que mandaram lá dentro do Manuel. Simão Gonçalves da Câmara, chamado o Magnífico, que tinha tais peneiras. Quando soube que o Dom Manuel tinha mandado uma embaixada a Roma com bichos, resolveu mandar uma embaixada também a Roma, também com bichos. Só que não tinha nenhum elefante, nem um rinoceronte que se morreu por caminho, mas tinha um cavalo persa, e tinha um filho que era secretário de Estado. E ficou aboado. E saiu da Madeira e foi para Sevilha. E só veio quando Dom Manuel retirou o corregedor que tinha para lá mandado. Isto conheceu as histórias que tem havido por causa do Ministro da República, e isto tem antecedentes engraçadíssimos. Bom, este movimento separatista esmoreceu, mas o que ficou foi o tal movimento autonomista, que queria mais competências, mas nunca foi explícito no sentido de dizer que precisava de suporte financeiro. Isto só apareceu, eu desculpa dar, não é que vai dar, mas só apareceu com a teoria dos custos de insolaridade. E essa foi aqui defendida no ano de 1973, quando foi preciso dizer ao Estado que estas ilhas interessam ao Estado. E interessa ao Estado português que elas sejam portuguesas. E isso significa que o Estado tem que lhes dar o que for necessário para que elas não se despoloem. Isso está hoje expresso, à sua maneira, sem se lhe dar este nome, na nossa Constituição. Ora bem, era a altura do cavalo, isto já chega aqui, já durou. Eu só queria dizer uma coisa que parece paradoxal na vida do Luís Ribeiro, que eu sou por alguém que era muito chegado a ele. O Luís Ribeiro, enquanto José Agostinho
se mesmo pela vinda dos ingleses e depois dos americanos para aqui, o Ribeiro assustou-se. Talvez porque tinha medo daquilo que seria a agressão cultural. O Ribeiro nunca quis ir ver a base. Negou-se sempre a ir ver a base. Porque dizia, isto vai ter um influxo tal que eu não tenho coragem de ir. Mas convém que se saiba isto. Era uma questão de sensibilidade. E, no fundo, era esta preocupação, a tal preocupação que só um homem de cultura teve. Pronto. Desculpem a demora, mas a gente depois começa a ver se tem.